pessoal, estamos iniciando mais um Euro Talks. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você sabe o que é Home Equity? Eu sou Shelly Stella, sou gerente comercial aqui do grupo Euro 17 e hoje eu estou aqui com a visita do gerente comercial, meu amigo Wagner. Tudo bem, Wagner? Olá, Shelly, tudo bem? Maravilha, muito obrigado pelo convite, tá? Bater esse papo sobre Home Equity, um produto ainda pouco conhecido aqui no Brasil, super disposto, super alegre para fazer esse bate-papo. Eu que agradeço, e meu amigo Anderson Long também, que é gerente comercial aqui do grupo. Seja muito bem-vindo, Anderson. Obrigado, Shelly. Bom dia, Wagner. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Vamos aqui fazer um bate-papo para poder entender um pouquinho mais sobre essa modalidade. E eu começo com a pergunta, o que é Home Equity, Anderson? O Home Equity, Shelly, é a modalidade de crédito mais barata do mercado. Por quê? Trata-se de uma garantia real, onde o cliente deixa o imóvel em garantia e utiliza-se do recurso com uma taxa de juros baixa. Tá? O recurso ele pode ser utilizado para várias finalidades, desde reorganização financeira, realização de sonho, formação de filhos, enfim, aqui é uma gama muito grande. Esse produto é muito utilizado lá fora, né? No Brasil ainda é muito pouco explorado. E Wagner, quem pode contratar? Shelly, isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? Muitas vezes a gente escuta Home Equity, acha que é um produto burocrático, um produto difícil, e não é. Eu acho que esse bate-papo é justamente para simplificar como que funciona o produto. O produto é para empresários, CLTs e autônomos. Por quê? Hoje o Home Equity ele consegue operar uma flexibilidade muito maior do que comparada a outros tipos de financiamento, outros tipos de produto. Então eu vou conseguir atender aquele empresário que está precisando de capital de giro para a empresa, vou conseguir atender aquele CLT que está precisando fazer uma cirurgia estética, algo do tipo, uma viagem, eu vou conseguir aquele autônomo que tem dívida no nome e ele quer se regularizar. Então o produto ele é bem flexível, a gente consegue olhar a peculiaridade de cada cliente, então o cliente ele consegue fazer a operação de uma forma muito flexível, tá? Então vai depender muito da instituição financeira que a gente vai rodar o cliente, mas é um produto que não tem um público específico, a gente consegue atender todos os perfis de público, desde o CLT, autônomo e empresário. E falando em público, que o Wagner mencionou aqui, Anderson, quais são os tipos de imóveis que posso colocar nessa contratação? Como muito bem colocado pelo Wagner, depende muito da instituição que nós vamos atuar com esse cliente. Mas assim, eu tenho opções desde de todos os players do mercado, pelo menos os principais, tá? Eu tenho a opção de imóvel comercial, imóvel residencial, sala comercial e em alguns casos até terreno, né, Wagner? Tem algumas instituições principalmente que até condomínio fechado. Condomínio terreno fechado. Em rua, não. É um pouco mais difícil. A gente até olha, vai depender muito da instituição, mas condomínio fechado é um pouco mais fácil de a gente conseguir atuar. As instituições olham com mais carinho, né? Até por conta da garantia. O Home Equity, ele é justamente um produto com taxa barata pela credibilidade que a garantia traz, né? Então, toda vez que eu falar em terreno, eu vou olhar uma garantia mais frágil, o que automaticamente aumenta o risco da instituição e também as instituições procuram evitar esse tipo de operação. Mas nós temos player no mercado que atua conosco nesse sentido. Falando em taxas baratas, Anderson Long, qual a diferença então entre o produto Home Equity e o financiamento imobiliário? Excelente pergunta, Shelly. Embora ambos se valem da alienação fiduciária, né, as características são segregadas. Por quê? O financiamento, primeiro que eu já tenho um polo a mais que é os vendedores. Eu tenho o cliente, o comprador e o vendedor, né? E eu tenho um imposto que chama-se ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, né? E é um produto que o recurso é para uma finalidade específica, é para a compra do imóvel. Aí entra em regra de FGTS, que é um bate-papo para um outro momento. Quando eu falo em Home Equity, o recurso é para destinação livre. Claro, se eu tiver alguma dívida que atinja a garantia ou que atinja o percentual de comprometimento do Bacen, né, de renda do Bacen, a regra do Bacen, eu consigo quitar por dentro da operação. Ou seja, no Home Equity eu não tenho o ITBI.
Eu não tenho transmissão de bem, eu só tenho alienação fiduciária. Ou seja, o imóvel continua no meu nome, eu só vou deixar em garantia para a instituição. Não necessariamente o banco, pode ser uma fintech, pode ser um fundo de investimento, enfim. Você só deixa como garantia, você não transfere o imóvel para a instituição. E falando em garantia, Wagner, eu acho que é uma pergunta assim que todo mundo fica meio receoso quando contrata esse produto. Posso perder meu imóvel? Curto e grosso, sim. Porém, o home equity ele não é essa finalidade. Por quê? Muitas pessoas falam, poxa, Wagner, eu consegui uma operação, um empréstimo e colocar o meu bem como garantia, isso pode ser ruim? Não, é a percepção que nós brasileiros temos. Hoje o home equity é um produto muito benéfico para o cliente, para quem sabe trabalhar. Hoje a base da economia dos Estados Unidos foi na base da hipoteca, que é um produto semelhante ao nosso home equity, alienação fiduciária no Brasil. Então qual que é a intenção do home equity? Hoje, com home equity, para você chegar a perder um imóvel é muito difícil, porque o banco ele não quer tomar o seu imóvel. O banco ele precisa de dinheiro para fazer dinheiro. Então, qual que é a intenção do banco? Quando o cliente tem algum atraso, algo do tipo, ele vai tentar renegociar com o cliente, vai tentar espaçar um pouco mais as parcelas do cliente para o cliente conseguir esse fôlego e voltar a pagar. Não é interessante de maneira alguma o banco retomar esse imóvel. Então, um cliente hoje que contrata um home equity, ele consegue ter um alongamento das suas dívidas de curto prazo, como bem colocado pelo Anderson, o produto home equity, a intenção é essa do banco, não é tomar o imóvel, é sim dar uma tranquilizada, conseguir arrumar a vida do cliente. Por quê? Hoje, quando você tem uma dívida, o banco ele vai debitar essas dívidas. Quando ele conseguir aprovar um home equity para você, dependendo do seu perfil de dívida, o banco vai falar para você: Shelly, eu aprovo o seu crédito, porém você vai precisar quitar X, Y e Z de dívidas comigo. Então você vai centralizar, você vai deixar de todas essas outras dívidas de cartão, limite LIS, uma conta garantida e centralizar tudo isso em uma conta só, em um empréstimo só. O que isso beneficia o cliente? O alongamento do prazo, que você chama uma dívida de curto prazo, você vai ter aumentando esse parcelamento a longo prazo, uma redução de juros e uma flexibilidade maior para você. Então essa questão de perder o meu imóvel é muito difícil isso acontecer, porque o banco ele não quer o imóvel do cliente, eu sempre falo, ele vai tentar negociar o máximo possível.